Bom, dando continuidade a essa questão dos 5 pontos do calvinismo, temos a proposta arminiana, segunda, chamada de eleição condicional, contraposta pelos calvinistas como eleição incondicional. Esse segundo ponto, é bom que se diga, antes que tratemos mais especificamente dele, que os arminianos, eles não comprometem de forma nenhuma o aspecto teontológico. O que significa isso? A pessoa e os atributos divinos, a pessoa de Deus e os atributos que são a ele reputados, tanto do ponto de vista explícito na Bíblia como na reflexão teológica, sistemática, nós temos que isso em momento nenhum é comprometido, ou seja, Deus para Armínio, para os arminianos, ele continua sendo onipotente, onipresente, onisciente. Nenhum dos seus atributos são comprometidos. Em geral, isso parece muito claro. O que há, do ponto de vista calvinista, é que há certa negociação com o aspecto da soberania divina, quando, de alguma maneira, há participação humana, ou seja, Deus, para ser soberano, ele tem que ser um agente na totalidade, né? Os neocalvinistas defendem certo ambiente de liberdade, como uma espécie de liberdade condicionada, até usado o exemplo por alguns calvinistas de um galinheiro em que você lá dentro pode fazer aquilo que você quiser, ir para lá e para cá, mas você tem um limite, né? E este limite representaria a soberania divina. Mas, do ponto de vista radical, né, do ponto de vista do que vemos os primeiros calvinistas propondo, nós temos que qualquer modelo de descontrole, ou digamos assim, não seria um descontrole, mas seria qualquer liberdade que estivesse fora do script divino, e nós não estamos falando em um determinismo intencional, né, que traria completamente a culpa de todos os atos para Deus, né? Nós não temos em nenhum momento essa proposta explicitamente determinista, mas nós temos uma ideia de que nada foge do controle de Deus. Se nada mesmo foge do controle divino, no sentido do que representaria a sua soberania, então esta soberania, se alguma coisa estiver dentro do escrutínio ou da decisão pessoal de algum ser humano, esta decisão estaria maculando a sua soberania, tirando o mérito da sua ação, já que de Deus é o querer e o efetuar, no sentido da interpretação desse texto da Escritura. Então nós temos, é importante que se deixe muito claro que o ponto de divergência não é necessariamente a condição, né, de onisciência, onipresença e onipotência, mas no âmbito da soberania, né? Vamos ver isso com mais detalhes. Mas esse introdutório é importante para nós compreendermos que, nesse segundo ponto, o que Armínio diz, os arminianos, é que Deus é presciente, né? Sendo presciente, ou seja, uma onisciência que implica em um olhar para o futuro, ou seja, Deus não conhece só o que já passou através do registro histórico, digamos assim, no mínimo detalhe, né, da história das coisas e da humanidade e de tudo que existe, como criador e controlador de tudo, né, como conhece o presente, tudo que está acontecendo exatamente agora, nada escapa dos seus olhos, e como conhece o que vai acontecer, nada para ele seria novidade ao estar acontecendo. Então, Deus é presciente para os arminianos, né? E
por essa presciência é que ele elege. E então ele já conhece, né? Então o que ele pré-conheceu, inclusive aqueles que aceitariam a salvação, né? Então, dessa maneira é que se dá a eleição, uma eleição condicional. As pessoas de fato são eleitas, mas são eleitas segundo a presciência. Isso está baseado no texto de 1 de Pedro, no verso 1 e 2, né? Uma saudação de Pedro, na qual ele se refere aos irmãos da dispersão, dizendo: os eleitos segundo a presciência, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, eleitos segundo a presciência, são eleitos já que Deus conhece e estabelece um certo critério que nos é misterioso, dentro do coração do ser humano, alguma coisa que ele enxergaria dentro do coração do ser humano, que tornaria esse ser humano suscetível à obra da fé. E esse sujeito, então, por Deus saber que esse sujeito, por algum condicionante misterioso, iria à direção de Deus, então Deus estabelece, ou Deus elege. Deus elegeu porque previu, ouviu antes no ser humano esta disposição ou predisposição por conhecer o futuro, não por determinar, agir, querer. Então não tem nenhum elemento intencional aqui. O elemento é absolutamente isento, né? Porque Deus, ele neste momento estaria simplesmente por saber, né? A gente poderia até dizer, de forma assim bastante didática realmente, né? Que Deus, sem querer, sabe, porque é uma característica dele, e por saber ele elege. Então não é algo que indicaria uma intencionalidade, uma vontade. Veja que isso pode até parecer um pouco pelagiano, porque então a vontade seria do homem, mas não é isso. A vontade pode ser entendida como uma coisa muito mais plena relacionada ao propósito. Então é preciso que nós entendamos um aspecto mais genérico da coisa, que pode haver uma espécie de ideia de eleição um pouco menos individualizada. É importante até no aspecto hermenêutico nós fazermos uma reflexão, né, o aspecto interpretativo de determinados textos, se aquele texto está falando especificamente de pessoas individualmente. Não é porque o texto ele cita pessoas ao longo da história que de fato tenham sido escolhidas para determinado propósito esse ligado à nação de Israel, ligado aos processos sobre os quais repousaria a plenitude dos tempos. Não é por conta disso que nós podemos entender que as coisas se dão de forma a que cada indivíduo na história tem um predestino, né? Um destino determinado necessariamente, né? Então, assim, é preciso que nós tenhamos uma responsabilidade hermenêutica com o texto nesse respeito. Agora, é preciso que se diga que há uma ideia, né, que não compromete a questão do atributo divino de presciência, mas que torna ele, digamos assim, um pouco afastado do querer, né? E que de alguma maneira ressalta o querer do homem, ou ressalta a vontade do homem. Isso pode parecer um pouco pelagiano, tá? Mas é assim que entendem os arminianos, porque eles entendem que é o fato de Deus ser onisciente para o futuro que torna então possível que Deus eleja determinadas coisas. Última questão que eu acho que pode ser complicado, inclusive nós trabalharmos tanto com uma coisa como outra, né,
É porque a palavra eleição, do nosso ponto de vista, ela já é eivada de algum mérito. Ninguém é eleito por uma coisa que ele não faz. Então, assim, o único local onde a eleição ela aparece desprovida, ou pode aparecer, no ponto de vista desprovido, de algum mérito ou de alguma participação de quem é eleito, é do ponto de vista bíblico no que se refere à graça, né? Porque a graça divina é um favor imerecido. Por ser um favor imerecido, então, o único lugar possível da eleição acontecer, você está sendo eleito para uma coisa que você não fez nada para merecer, no ponto de vista bíblico, né? Só que a palavra eleição, ela já aparece com esse conteúdo viciado, né? Qualquer pessoa que é eleita a um cargo ou qualquer coisa no meio da nossa sociedade é eleita, inclusive por outras pessoas, né? A partir de algum critério do que as pessoas que o elegem acharam, encontraram nele. E é disso que parte essa ideia da presciência de Armínio, né, dos arminianos. Porque é como se Deus, de alguma maneira, ele elegesse alguém porque ele enxergou nessa pessoa, só que ele enxergou no futuro. Então, diferentemente de nós que enxergamos algum mérito no indivíduo hoje, Deus enxerga o mérito nas pessoas. Então, há esse fator, e há um fator que também é complicador aqui, que é o fato de que, se essa eleição se dá no ambiente do futuro, ou seja, Deus precisa necessariamente estar vivendo o tempo. Ou seja, se Deus somente conhece, e por conhecer, por saber do que vai acontecer, né, e numa posição quase que isenta do futuro, é necessário que se entenda que ele vive o tempo, ou seja, ele é um companheiro nosso na jornada do tempo. Ele não está numa condição diferente de tempo da nossa. Ele está na mesma condição similar, ou seja, por algum motivo ele se determina, ou de fato as coisas no âmbito estabelecido pelo próprio Deus acontecem assim, ou seja, ele está junto conosco, vivendo o Cronos. O futuro ainda não existe, nem para nós, nem para ele. Então, nesse aspecto temporal, nós temos que Deus olha para o futuro de forma isenta, sem participação nenhuma, e simplesmente elege uma pessoa que se predispôs a ele pelo seu pré-conhecimento. É essa a teoria arminiana, que tem lá seu sentido lógico, mas parte do pressuposto que Deus é um ser que, de alguma maneira, ou por escolha própria, ou por uma determinação das suas regras de como as coisas acontecem, vive o Cronos, vive o tempo que nós vivemos, da mesma forma que nós. Tá? Então, é assim que entende Armínio. Deus sabe, é presciente, e por isso elege as pessoas com algum mérito que ele enxerga de resposta ao seu plano macro, salvífico, já realizado, né? Sendo coerente com aquilo que ele já diz, né? Que Deus deu tudo com relação já a porta, né? As coisas que estão ali, né? E de alguma maneira revelou os caminhos, e Deus, por saber que alguns, ao terem os caminhos revelados, né? Tanto da salvação quanto da perdição, iriam aceitar, o mérito dessa pessoa é reconhecido, essa pessoa é eleita, porque essa pessoa então decidiu a olhar por esses dois caminhos, pelo caminho de Deus. Bom, então, dando continuidade e pensando no que os calvinistas, contrapondo-se aos arminianos, disseram a respeito do elemento eleição, para os calvinistas, eleição é incondicional, né? Deus não elege somente porque estaria conhecendo o futuro como alguém absolutamente isento e assim praticamente sem vontade, elege mais
pelo que encontra no mapa futuro, de alguma maneira, isso determina para os calvinistas algo ruim com relação ao controle de Deus, né? Porque assim, Deus saber não é Deus estar controlando. Então, como eu disse a vocês, isso prejudicaria um pouco o conceito de soberania. Então nós temos aqui que os calvinistas acreditam que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano que ele já traçou. Então, foi ele que construiu esse plano para, inclusive, submeter a sua presciência, né? A sua presciência, na verdade, ela acaba acontecendo porque foi ele mesmo que desenhou o plano. Então, diferente de Armínio, que inevitavelmente os homens que iriam nascer acabariam escolhendo ou não escolhendo, e Deus escolhe, acaba digamos assim, pegando este gancho das vontades futuras e trazendo então para uma consciência de revelação plena, né, de percepção, melhor dizendo, plena a respeito dos seres humanos que são ou não eleitos. É importante fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: ambos acreditam na eleição, né? Então isso é bastante interessante, tanto os arminianos quanto os... Até porque a eleição é uma fala de muitos textos bíblicos, né? Nós temos uma eleição antes da fundação do mundo em Efésios, temos uma eleição segundo a presciência em Pedro. Então a questão da eleição não está no caso, né? Mas se ela é condicional, está condicionada, no caso, às vontades futuras de cada ser humano, ou se ela é incondicional, ou seja, se ela é traçada por Deus nos seus propósitos, inclusive individuais. Então aqui é interessante que os calvinistas deixam muito claro, pelo acento na questão da soberania, que os homens, eles necessariamente têm que estar submetidos a um plano que já foi traçado. Por isso, Deus é presciente. Deus é presciente porque Ele mesmo escreveu esse plano. Então, não há que se considerar essa vontade de cada ser humano num ambiente em que a história já foi escrita por Deus, e não só do ponto de vista genérico, mas do ponto de vista individual. Ou seja, Deus não tem um propósito para a humanidade somente. Ele tem um propósito para cada indivíduo, e cada um desses indivíduos, dentro do plano escrito por Deus, fazem implicar que Deus seja presciente a respeito da sua salvação. Então, já coloquei aqui em outro momento que nós precisamos ter muito cuidado na questão da responsabilidade hermenêutica, porque alguns textos aparentemente, né, estão no âmbito do genérico, e às vezes são tratados como textos particulares, como se todos os textos estivessem se referindo a cada pessoa individualmente, quando necessariamente não é assim, tá? Mas, voltando à questão, então, a eleição incondicional, proposta pelo calvinismo, não é baseada em uma condição imaginária, né, como se Deus tivesse esse critério misterioso, né, mas resulta da livre vontade de Deus. Então, o único ser para os calvinistas que de fato tem liberdade, e veja que isso faz algum sentido, né, é o próprio Deus. Então, a gente tem que evocar um pouquinho aqui o que Kant falava. Kant falava sobre um aspecto fenomênico e noumênico das coisas. O aspecto fenomênico diz respeito às coisas que estão no radar da razão. Então, é possível se definir conceitualmente uma cadeira, por exemplo. Cadeira é um lugar onde as pessoas sentam, que geralmente
podem ou não ter 4 pernas, mas essencialmente tem um lugar para que se sente, se descanse as nádegas e as costas. Então, quase sempre você tem a ideia da cadeira muito bem delimitada, muito embora tenham diversos formatos. Esse é o aspecto fenomênico. E você tem um aspecto noumênico, que são o mundo de algumas ideias, como, por exemplo, nós trabalhamos aqui liberdade, que partem para um limite da razão e levam você a uma condição que só os seres, ou só as coisas que estariam no mundo noumênico alcançariam o pleno ambiente desses conceitos. Então, por exemplo, só Deus é livre mesmo. Nenhum ser humano é livre em hipótese nenhuma, no sentido de que liberdade é um conceito tão complexo, como nós já vimos aqui tratando do nosso primeiro ponto, né, no aspecto arminiano, que ninguém é livre de influências, portanto, ninguém é livre. E Deus, ele sim é livre de influências e faz tudo aquilo que quer, não influenciado por ninguém. Portanto, só Deus pode ter uma livre vontade. E é mais provável, isso aqui no aspecto argumentativo calvinista, que Deus ele tenha mais liberdade, ou plena liberdade, inclusive sobre, sendo ele o Todo-Poderoso, né, o onisciente, onipotente, onipresente, tendo todas as características, inclusive da soberania, que a vontade dele prevaleça, né, que a vontade dele seja uma das coisas que são desenvolvidas mais modernamente, é a ideia da vontade permissiva e da vontade perfeita de Deus, né? Como se Deus abrisse mão da sua própria vontade, pensando em vontade como propósito, tá? Veja como esses conceitos ficam complexos quando a gente não aprofunda. A vontade permissiva significa uma vontade que não é vontade. Vontade que é permitida é uma vontade que não é a sua vontade. Então, assim, é uma vontade contrariada em função da vontade do outro. Então, ela não é mais vontade, tá? Então, não há que se dizer, não há que se trabalhar essa ideia de vontade permissiva e vontade. Então, assim, teria que existir para ter coerência a vontade do outro sendo cedida por uma vontade, né? E sendo que, no final das contas, do ponto de vista lógico, se só Deus tem vontade, ou seja, se só Ele tem uma vontade, inclusive livre, é natural que toda vontade que seja influenciada esteja a partir de algum propósito, algum plano, esteja submetida a alguma coisa que seja maior do que a vontade dele, maior do que o desejo dele. Então, nesse sentido, há uma certa coerência e os calvinistas, eles desenvolvem uma ideia da condição de Deus no ambiente do atemporal. Então, o último aspecto relacionado à questão de Deus, se ele vive ou não tempo, como vimos aqui a questão do Cronos, né? Para os arminianos, Deus está vivendo o Cronos junto conosco, portanto o futuro ainda não existe, só que ele sabe. Do ponto de vista calvinista, Deus pode estar vivendo um agora pleno, um tempo completamente fora do nosso. Então, por exemplo, tem textos quando o Senhor Jesus diz assim, olha, para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós sabemos que Jesus ficou 40 dias aqui, depois de ressuscitado, depois ascendeu aos céus. Então Jesus chegou 40 dias depois. E ficou acontecendo o quê nesse Cronos? O ladrão da cruz ficou lá esperando Jesus chegar depois de 40 dias no paraíso. Pode parecer um raciocínio bem simplório, mas cabe-se raciocinar, cabe-se refletir a esse respeito, né? Se o lapso temporal ali aconteceu do ponto de vista da consciência de quem morre, ou da morte momentânea de uma consciência para
essa consciência ser adquirida no futuro, é uma forma de você tentar explicar isso, né, do ponto de vista arminiano. Ou seja, se o arminiano quer se justificar nesse sentido, ele diria, não, olha, o lapso de alguma pessoa que de repente morre hoje e que ressuscita no último dia com Cristo num ambiente de arrebatamento, num ambiente de volta de Cristo, né? Depender da ideia que se tem a respeito desse encontro final com Cristo. Então, se há um lapso de consciência desse ladrão da cruz, para ele é hoje, porque ele vai acordar naquele dia, né? Ele está vivendo um estado de inconsciência ou até morte da alma. Mas em se tratando de uma forma assim um pouco mais filosoficamente explicável, o ideal seria que Deus estivesse vivendo em uma condição de tempo à parte, ou seja, ele vive numa condição de um eterno agora, em que as coisas que aconteceram e as coisas que acontecerão, essas coisas então já para Deus aconteceram. Na verdade, ele elege porque esse plano já se cumpriu no final das contas. Esse plano, este Cronos no qual nós estamos vivendo, ele está abaixo dessa condição de uma eternidade que acontece de forma absolutamente atemporal, para a qual esse estado de início, meio e fim para nós é um ponto. Então Deus veria tudo isso. Deus, na verdade, elegeu porque ele está em uma outra condição. Isso para ele já aconteceu, a salvação, a perdição, ou quem escolheu, quem deixou de escolher, teoricamente, né? Pelo seu... Então, é importante que nós temos duas formas de entender a questão temporal que levam a dois tipos de consciência. Se Deus vive o Cronos juntamente conosco, escolheu fazer isso, aí é que está. Não há nem necessidade ou não há nem o que se cogitar eleger. Porque, veja, se o futuro ainda não existe, não tem nem como se saber dele. Mas entende-se do ponto de vista doutrinário que isso é possível. É possível se conhecer uma coisa que nem veio a existir ainda. E tem alguns textos que falam assim que Deus nos conhecia antes que nós fôssemos até gerados no ventre da nossa mãe, né? Então, veja que nós caímos dentro de um aspecto bastante místico nessa ideia doutrinária, porque do ponto de vista filosófico é impraticável, porque aquele futuro que não existe, não há que se dizer de escolha, não há que se dizer de eleição, porque simplesmente não existe. Se não existe e não apareceu, não é, e não sendo ainda, não pode ser nem julgado, nem percebido, porque não é. Mas parece que para a Escritura é, e Deus pode. Então, ao mesmo tempo, né, pode se entender dessa maneira, que é como entender os arminianos, ou pode se entender de uma forma um pouco mais simples, que é a ideia de que Deus vive uma condição atemporal, em que não importa, né, já está determinado o Cronos, do início ao fim, nós já estamos assentados em lugares celestiais, o príncipe deste mundo já está julgado. Todas essas afirmativas, né, bastante categóricas, nos levam a crer que há a possibilidade também de Deus viver em uma condição de atemporalidade e onde para ele tudo já aconteceu e o ladrão da cruz já chegou lá e Jesus também já estava com ele desde sempre, né? No hoje mesmo, ou seja, no eterno agora, onde Deus, o eterno, vive, né? Então, essa condição de tempo é o que define um pouco uma coisa com relação à outra. Então, a incondicionalidade dessa eleição, né, colocada aqui, eleição incondicional, é porque Deus, que é único livre, uma liberdade que é impossível ao homem, do ponto de vista que a liberdade
noumênica, está no ambiente do limite da razão, para além do limite da razão, e só Deus experimenta disso, porque ele está no ambiente noumênico, que também não pode ser definido, também não pode ser alcançado. Então, sob esse aspecto, nada há que ser escrito, já foi escrito mesmo, porque se Deus vive o agora, e este agora é do ambiente visível, Deus está olhando de cima e vendo toda a história com início, meio e fim, a eleição só pode ter acontecido de maneira incondicional, ou seja, de uma maneira que não depende da vontade das criaturas, não depende de quem recebe ou deixa de receber, já que já foi traçada, já foi percebida e vista do início ao fim, e não há nada de oculto neste ambiente. Um último aspecto que diz respeito à eleição condicional é a ideia de que o homem ele não pode ter vontade porque o homem está espiritualmente morto. Estando espiritualmente morto, significa que este homem ele não tem como dar uma resposta positiva a Deus. Então, fazendo alusão aqui ao livro de Romanos, Paulo aos Romanos, dizendo que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos vivificou, pela graça somos salvos. O que isso quer dizer? Que não existe uma possibilidade, pensemos no espírito como uma espécie de Wi-Fi. O espírito é aquilo que nos conecta a Deus. Sendo o espírito aquilo que nos conecta a Deus, se não temos essa conexão ligada, não há uma tomada, um AC que possa ligar este Wi-Fi e nós nos conectarmos com Deus. Então, como é que poderemos responder às coisas espirituais, ao mundo e à realidade espiritual, né? Então, temos essa impossibilidade. Há alguns aspectos complicados com relação a isso. Primeira coisa, se nós entendermos que a realidade espiritual é restrita à ligação desse Wi-Fi pelo qual nos conectamos com Deus, que seria o nosso espírito, não há que se dizer que o contato que as outras pessoas têm com experiências espirituais em outros ambientes, na verdade, são somente projeções mentais, tá? E não há conexão com o mundo do espírito, já que se seu espírito está morto, como é que pessoas em outras religiões e outros ambientes espirituais estarão em contato com uma realidade espiritual, mesmo que ela dissonante da realidade espiritual da fé cristã ou do ambiente de Deus, né? A única forma que se entenderia possessões demoníacas seriam mentes tomadas por espíritos malignos, não espíritos subjugados sendo tomados por outros espíritos, né? Então, há que se analisar como é essa questão da morte espiritual, né? Uma morte espiritual que se dará, inclusive, duplamente no julgamento. Então, assim, que morte espiritual é essa que um espírito será condenado, mesmo morto, e viverá, vamos dizer assim, mas estará vividamente, perceptivamente preso em algum lugar como inferno? Não faz nenhum sentido. Então, do ponto de vista lógico, ganha esses questionamentos. Mas nós temos um outro problema aqui. Um sujeito que é espiritualmente morto, ele é cognitivamente incapaz, ou seja, um espírito que não tem vida, significa que aquela mente, ela é incapaz de decidir, é incapaz de perceber aquilo que é bom e que é ruim. Então, por que não é possível haver a entrada do entendimento da consciência, até através dos sentidos, através dos olhares com a natureza, né, com os elementos que revelam a criatividade divina e a presença dele no universo, e a partir daí uma mente é trabalhada, uma consciência mental, né, de reflexão, pode despertar por meio da ação, essa sim, do Espírito Santo, para a vivificação deste espírito,
E nós só entendemos que o homem passa a ser cognitivamente capaz de escolher, né? Do ponto de vista, pensemos, a capacidade mental, né, que faria com que esse ser humano fosse em direção a Deus, né, fosse convencido no seu interior de que ele precisa de Deus e que deve fazer as coisas de Deus, não faria nenhum sentido que ele estivesse com a sua mente completamente incapaz, exatamente pelo fato de o espírito estar morto. Então, quando Paulo aos Coríntios diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não se resplandeça a luz do Evangelho, algumas pessoas tentam ligar esse texto ao texto do espírito morto, mas não faz sentido. O que esse texto está exatamente dizendo é que a dificuldade do ser humano de fazer resplandecer, de se fazer resplandecer a luz do Evangelho, está exatamente na mente, não no espírito. Eu estou trabalhando aqui o espírito ou a interpretação tricotômica paulina. Então Paulo está nos deixando muito claro que adiante de nós está exatamente a possibilidade de termos contato com Deus ou sermos descortinados na nossa mente, porque é no entendimento, né, ou no ambiente do entendimento, que somos então cegados ou iluminados. E por sermos iluminados no entendimento, o nosso espírito pode ser vivificado. Então o caminho não é anterior. Então, e uma coisa não anula a outra. Ou seja, o que o homem é, e aí o que acontece? O livro de Romanos nos deixa claro. O homem é imprestável para o propósito de Deus, certo? O homem, ele não é incapaz, ele é imprestável, ou seja, ele não é útil. Ele deixou, ao momento que o homem ele passa a não ser mais semelhante a Deus, pelo menos do ponto de vista de que ele reproduz homens e mulheres segundo a sua imagem, segundo a semelhança, não mais plenamente segundo a imagem, segundo a semelhança de Deus. Este ser humano, ele nessa condição, ele necessariamente vai desagradar a Deus. Ele necessariamente, veja, necessariamente ele vai estar inútil para o propósito de Deus. Então, todos se extraviaram, diz, desde os Salmos, né, e Paulo aos Romanos repete isso: não há quem faça o bem, não há um justo sequer, todos se extraviaram e juntamente se fizeram o quê? Incapazes? Não, inúteis. Inúteis para o propósito. Não há mais utilidade, porque não há um justo sequer, não há quem faça o bem, tá? Estas atitudes tornam-se reprováveis por um comportamento que necessariamente é tornado absolutamente incongruente com a vontade de Deus, de santidade, de bondade, de justiça. E, independente de fazermos alguma coisa até boa, essas obras, e aí utilizando-se do próprio argumento calvinista, estas obras, elas são de alguma maneira obras manchadas, né? Os neocalvinistas trabalham um pouco menos essa radicalidade do calvinismo radical, né? Que dessa ideia de que as obras dos seres humanos, elas são todas manchadas pelo pecado. Elas têm essa incompletude, exatamente não porque elas não sejam em alguma medida boas, mas elas estão todas sujadas pelo pecado. Sempre tem alguma coisa que deixa aquilo inútil diante de Deus. Mas veja que a inutilidade daquilo que se faz de bom e de ruim do ser humano, por ser manchado, não torna ele incapaz do ponto de vista mental. Então, este homem ele não está com a paralisia cognitiva porque seu espírito está morto. Não faz sentido unir uma ideia de espírito morto a uma ideia de percepção consciente das coisas também igualmente morta e anestesiada, né?
Este, para mim, é um equívoco conceitual na ideia da eleição incondicional, né? Então, assim, não há que se unir uma coisa com a outra. Há que se colocar cada coisa no seu devido lugar, do ponto de vista doutrinário paulino. Paulo coloca o ser humano como inútil, a lei só serve para dizer para ele que ele é péssimo e que não há como cumprir a vontade de Deus, para que ele se dobre à graça. Mas essa consciência se dá onde? Na mente do ser humano, que percebe, inclusive, que é inútil, que percebe que tudo que ele faça não faz nenhum sentido. Ele está sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus no seu entendimento, que é onde trabalha, do ponto de vista, inclusive, de Paulo aos Coríntios, né? O lugar onde esse ser humano é cegado ou não por Deus. Então, não é o espírito que ele é vivificado, ou seja, o espírito ele não está condicionado a ser vivificado para que uma consciência ou para que uma mente, uma capacidade mental, ela exista. Né? Então, o ser humano, inclusive, pode ser consciente das coisas boas, convencido, aí, nesse ponto de vista, há que se perceber que a proposta arminiana pode fazer algum sentido nesse momento, em que o ser humano ele é conscientizado do bem e do mal, e aí ele toma uma posição com relação a isso, né? Ele na sua mente é convencido pelo Espírito Santo, né, das coisas boas e ruins, e ele toma uma posição nessa consciência e permite que esse seu espírito seja ou não vivificado. Não é necessariamente uma coisa que precisa acontecer. Primeiro o espírito é vivificado para que depois haja qualquer fatia de consciência no ser humano. Do ponto de vista sistemático da doutrina paulina, nós não podemos fazer essa relação. Onde começa o convencimento? Para os calvinistas, tende a haver um convencimento a posteriori, ou seja, o espírito convence um espírito antes vivificado. Então, não há que se imaginar que esse trabalho começa no interior, no entendimento, e depois passe para o espírito. Não há como se provar do ponto de vista doutrinário, né, bíblico, nem sistemático isso, né? E do ponto de vista de como ela se apresenta, né, quando se usa entendimento para onde o homem é cegado pelo Deus deste século, inclusive com o sistema desse mundo, e o espírito que estava, que foi vivificado, né? Então, espírito não necessariamente é lugar de entendimento, né? É lugar desse Wi-Fi do qual nós falamos, né? Essa janela espiritual que é aberta, e que nos faz ter esses dois tipos de percepção, né? Que é preciso nós entendermos que mesmo um espírito teoricamente morto, ele tem conexões espirituais, janelas espirituais são abertas em outros ambientes, que não somente o espiritual para o bem, para o reino, para as coisas de Deus, e outra que este espírito que está morto, e por estar morto está vivendo essas experiências aí, pode ser vivificado a posteriori. Então, essa é uma questão a se pensar, que me parece ser um ponto, digamos assim, de paradoxo, um ponto confuso, né, no ambiente calvinista, por mais bem fundamentada que seja essa fala, né, ou essa construção dos teóricos.